Boa noite, meus irmãos. Agora, partindo, na nossa terceira partilha, terceiro vídeo, falei no último vídeo sobre os primogênitos que deveriam ser consagrados ao Senhor. E agora, no capítulo 16 do Deuteronômio, fala das festas, as três grandes festas. A festa dos ázimos, dos tabernáculos e a festa das semanas, ok? Essas três grandes festas deveriam se prolongar durante 7 semanas, imolando a Páscoa do Senhor. Vejam como é bonito, né? A igreja tem 7 semanas da Páscoa. É essa correlação que a Igreja Católica faz com aquele mesmo povo do Deuteronômio, que aqui se aplica também aos dias de hoje. A igreja celebra a Páscoa durante 7 semanas, assim como celebraram o povo, o povo hebreu, no momento em que ia para a terra prometida. O Senhor também pede que 3 vezes ao ano eles possam se apresentar diante do Senhor para realmente se recolher, para que as bênçãos acontecessem. Pede também que sejam estabelecidos juízes em todas as cidades por onde eles passarem, para julgar bem o povo. No capítulo 17, Deus fala: não imolarás qualquer outro tipo de animais com relação para Deus. Qualquer tipo de imolação era abominável aos olhos de Deus. Principalmente se encontrar no meio de ti também homem e mulher que faça mal aos olhos do Senhor, violando sua aliança, servindo a outros deuses, adorando ao sol. Era também adoravam ao sol como uma divindade. O Senhor fala dos julgamentos. Se aparecer julgamentos no capítulo 17, contra assassinato, saberás que deverás agir segundo a instrução que eu dei. Direito do rei. O rei, quando toda a cidade deveria ser eleito um rei que tivesse sido escolhido, então colocarias ali naquela cidade um rei do povo, não poderia ser estrangeiro. E essa lei vem até hoje, muitos países, inclusive, não aceitam que para ser presidente, sejam de outra nacionalidade. O Senhor diz no capítulo 18 sobre os direitos dos sacerdotes. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte na herança, como eu falei também. Não terão herança entre os seus irmãos, porque o Senhor teu Deus escolheu dentre as tribos e seus filhos para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em seu nome. Repito, reitero, por isso que a igreja coloca que os sacerdotes não devem casar, porque eles devem cuidar das coisas do Senhor. E aqui no capítulo 18, versículo 19, o Senhor proíbe algumas coisas. E esse capítulo 18, versículo 19, ele é muito importante. Por quê, meus irmãos? Porque ele retrata aquilo que o Senhor abomina. E vamos prestar atenção. Onde tiveres entrado na terra do Senhor teu Deus, que eles não tinham entrado ainda, não te porás a imitar as práticas abomináveis. O que quer dizer isso? Que eu não vou perdoar. Não se ache no meio de ti quem se passe pelo fogo, quem se dê adivinhação, astrologia, agouros, feiticismo, magia, espiritismo, invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor. Vejam, é muito claro. Por isso que a Igreja Católica, mediante essa palavra de Deuteronômio, não acredita na reencarnação, não acredita na teoria espírita, não acredita no espiritismo, porque o próprio Senhor condena. E vou pegar outro texto aqui. Se a gente for lá em Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 27, aqui uma parte. Eu vou ler para vocês, Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma vez por todas para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez
não em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Então só existe uma morte, só existe uma vida. Não teremos reencarnações em vidas, em outras vidas. Muito sério isso, meus irmãos. Agora que vocês já sabem, têm conhecimento, falo como diz a palavra, retiro o sangue da minha cabeça, porque vocês já têm conhecimento. Que o Senhor, inclusive, não gosta de adivinhação, horóscopo, astrologia, está na palavra. Ou acredita, ou não acredita. No capítulo 19, o Senhor manda ir para as cidades de refúgio, contanto que se ponha fielmente em todas as práticas, andando todo o tempo em seus caminhos. Juntará de 3 em 3 cidades, né? Não podeis, ele dá ordem aqui para remover as marcações do limite daquelas cidades, daquilo que já estava como herança. Depois no 20, o Senhor fala da lei de quando fosse para a guerra. Quando fores à guerra, fique tranquilo, ouve Israel, o Senhor combaterá contra os inimigos, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco e vos dará a vitória. Gente, Deus está com o povo, e Deus ia marchando a cada momento com o seu povo. E Ele marcha hoje também com cada um de nós, se permanecermos fiel. Veja lá, em casa depois, João 15, quando ele fala, permanecedes fiel na videira. Quando te aproximares, no versículo 10 do capítulo 20, para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Jamais Deus é um Deus de guerra. Propõe a paz. Se não aceitarem, se recusarem, começará aí sim a guerra. Tomarás as mulheres, as crianças, mas não fará mal. Somente, aí ele fala aqui das árvores, né? Das árvores frutíferas, para não destruir as árvores frutíferas, né? A não ser aquelas árvores que não tinham nenhuma serventia. Fala no capítulo 21 dos homicidas desconhecidos. Senhor, perdoai o vosso povo de Israel que resgatastes, não lhe puteis o sangue inocente. Ou seja, aqueles que eram desconhecidos, o Senhor fala, cuidado com eles, cuidado. Situação dos cativos, se a ela cessar de guardar, tu deixará partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por causa de dinheiro, nem maltratar. Ou seja, aqueles que já eram prisioneiros, liberte, não poderá cessar, né, de vender, porque o Senhor não queria dinheiro desse tipo de escravo. Direito da primogenitura, se um homem aqui fala, tiver 2 mulheres, uma ou outra, né, e aquela que ele tiver recebido primeiro, esse era o primogênito. Aqui fala dos filhos incorrigíveis. Olha como a lei era dura naquele tempo. Se o homem tiver um filho indomável, rebelde, que não atenda às ordens, entregue aos anciãos e eles o apredejarão. Bem, é claro que hoje nós temos uma outra visão com relação aos filhos, com relação à educação, mas aqui fala muito claro da correção fraterna, de corrigir os filhos. Portanto, o pai que não corrige os seus filhos está deixando com que os filhos não tenham a grandeza, a possibilidade de serem homens e mulheres de Deus. E no capítulo 22, se tiver leis diversas, se vires extraviado, boi, ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas reconduzirás a teu irmão. Ou seja, o Senhor não aprova e não aprovava que se entrou uma ovelha que não é minha, na minha terra, passava a ser daquela terra. Não. Essa prática Deus não queria. Devolva aquilo que não te pertence. Isso tem que ser até hoje. Versículo 5 do capítulo 22. É muito sério isso também hoje em dia. E aqui vou falar porque nós devemos amar as pessoas, mas nós não podemos fazer as práticas que hoje estão acontecendo no mundo. Olha só o versículo 5. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor teu Deus. É muito claro mesmo. Não precisa nem de interpretação.
mas nós devemos amar e pedir que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. No versículo 9, não semearás em tuas vinhas várias espécies de sementes, para que não se considere tudo consagrado. Veja como é importante, né, que o Senhor coloca isso aqui, né? Nós não misturamos várias espécies. É como aquele velho ditado, né? A água e o azeite não se misturam. Portanto, nós temos que ter cuidado, selecionarmos bem as pessoas pelas quais nós temos contato na nossa vida. Quando eu falo selecionar, não é colocar à margem, mas se a gente percebe que uma pessoa não é de Deus, que uma pessoa está no erro, né, é um ladrão, ou uma pessoa é um corrupto, nós não devemos nos aproximar dessa pessoa. Devemos rezar para que ele modifique, para que ela modifique, mas temos o cuidado de não nos aproximarmos daquilo que não é consagrado ao Senhor. E por fim, fala da lei do casamento. Se o homem tiver desposado uma mulher e tiver odiado, imputando-lhe faltas desonrosas, entrega de novo ao pai e irmão, a pai e a mãe, e tomarão as provas de virgindade, porque aqui falava muito isso, né? Das provas de divindades, para que o homem entregasse a mulher aos pais. E se um homem encontrar uma jovem virgem que não seja casada, tomando com ela e dormir, forem apanhados, este homem dará ao pai 50 ciclos de prata, né, que era a moeda da época, e ela se tornará sua mulher, uma vez, aqui eu vou usar o termo que está na palavra, tá? No versículo 29, a deflorou, não poderá repudiá-la. Ninguém desposará a mulher de seu pai e nem levantará a cobertura do leito paterno. Então, isso é muito sério. E nós vimos agora um caso, né, que eu não vou comentar, um caso há pouco aí, está sendo na justiça, né, de uma mulher que se cuidava como filho e que depois tornou o próprio marido. Deus condena isso. Então, meus irmãos, nesse capítulo aqui, essa terceira parte do livro do Deuteronômio até o capítulo 22, vamos perceber como esse livro é rico do Deuteronômio, como ele vai dando instruções para o povo de Deus, para que o povo, né, caminhe na santidade, para que o povo caminhe na busca de Deus. Fala principalmente de outros deuses, amando somente o Senhor. O Senhor quer, o Senhor deseja que o homem, já desde o Antigo Testamento, ame somente ao Senhor. Vamos pedir a Deus agora no nosso coração que Deus possa nos ensinar a amá-lo, a sermos dele, a abrir o nosso coração para que a presença dele esteja sempre conosco. Vem, Senhor Jesus, nessa noite, estamos conosco, Senhor, para que a tua graça, através dessa leitura do livro Deuteronômio, possa nos ajudar a perceber que somente em Deus nós temos vida e vida em abundância. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que Deus e que Nossa Senhora de Nazaré continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.